Glória, bem-vinda. Meu som tá saindo aí, querida? Obrigada, Felipe. Amém. Vocês podem ir mandando aviõezinhos para seus amigos, amigas, para que o Instagram veja que é um assunto relevante o que nós vamos fazer aqui agora. Amém, queridos, graça e paz. Boa tarde a todos. É uma alegria e um desafio estar aqui mais uma vez nessa live. Mas essa música ela é um convite. Na verdade, é um convite para caminhar sobre as águas, para caminhar acima das circunstâncias. E caminhar com Jesus é assim. Caminhar com Jesus é esse convite sempre, de andar acima das circunstâncias, de andar acima das situações. Então, é uma alegria poder estar aqui com vocês. Semana passada eu compartilhei um pouco do meu testemunho, de como foi que eu aprendi a não mais me declarar filha, mas andar como filha de fato. E eu entendi e tenho visto na vida de muitas mulheres que se declaram ser filhas de Deus, mas não caminham como filha. Não experimentam da bondade, da misericórdia, não experimentam da provisão, não experimentam do cuidado, não experimentam da proteção, não experimentam da vida plena que tem, de fato, uma filha de Deus.
E eu usei na semana passada para ilustrar a minha caminhada e a minha experiência com Deus nesse processo. Eu usei João 5, de 1 a 15, uma passagem bastante conhecida, quando nós vemos ali a história de um paralítico que durante 38 anos esteve ao lado do tanque de Betesda, esperando alguém, esperando que alguém o lançasse naquele tanque no mover das águas, esperando que alguém olhasse para ele, esperando que alguém tivesse misericórdia dele, esperando que homens fizessem algo por ele, que homens tirassem ele daquela condição de vítima, de enfermo, naquela situação que ele já estava há 38 anos. Talvez fosse uma situação cômoda também, porque ele devia estar ali recebendo ajuda, recebendo esmolas, e há muitos na vida cristã assim também, que permanecem no estado em que estão, na enfermidade que têm, na situação difícil que eles passam, porque é confortável, é cômodo. Então eu usei a ilustração daquele paralítico para dizer exatamente o que aconteceu comigo e o que tem acontecido com muitas mulheres. Muitas mulheres têm visto Jesus, têm ouvido a voz de Jesus e têm obedecido a sua voz. E têm se colocado de pé. E têm saído da sua situação de vítima. E têm saído do seu estado de enfermidade. E têm sido curadas, têm sido restauradas, têm sido libertas, têm sido alcançadas por esse poder transformador de Jesus. Mas na passagem desse paralítico, nós vimos que mesmo depois que ele pegou a sua cama, ao invés das pessoas celebrarem com ele a sua cura, ao invés das pessoas celebrarem com ele aquele estado, ele não era mais um paralítico. Eles começaram a indagar. Você carregando a sua cama num dia de sábado, você fazendo aquilo que não é permitido fazer num dia de sábado, por que você está fazendo isso? E é assim mesmo que acontece. As pessoas hoje olham para nós, vê a nossa vida sendo levantada, vendo muitas de nós sendo curadas, sendo libertas, sendo transformadas, e ao invés de celebrarem conosco pela vitória, pela conquista, eles ficam ainda questionando, ficam criticando, ficam acusando, ficam encontrando alguma coisa para nos acusar. Olha, hoje é sábado, você está carregando a sua cama no sábado. Mas aquele paralítico tinha tanta convicção da sua cura, daquilo que havia acontecido com ele, que ele diz lá no texto o seguinte: aquele homem, lá no verso 11, aquele homem que me curou, ele ordenou, apanha o teu leito e anda. E eles perguntaram, mas quem é esse homem? E aquele paralítico nem sabia quem era Jesus. Foi tão intenso, foi tão rápido a experiência dele, a transformação dele, mas ele ainda não sabia quem era Jesus. E é assim que muitas de nós caminham ainda assim, hoje. Muitas de nós, né, amiga, experimenta a cura, experimenta a libertação, experimenta o poder de Deus, experimenta a graça salvadora, redentora, libertadora dele, e ainda assim não conhece, ainda não sabem quem ele é, ainda caminham com ele sem saber quem ele é. Por isso que o tema dessa live, o assunto que eu estou trazendo para essa live, é aprendendo a ser filha, é aprendendo a caminhar com Jesus, é aprendendo a caminhar ao lado de Deus, é entendendo quem nós somos em Cristo,
para o que nós fomos chamados. E nós vimos também ainda nessa passagem, na semana passada, que aquele paralítico, mesmo depois de curado, mesmo depois de dizer às pessoas a experiência que ele havia tido com Jesus, de ouvir a voz de Jesus, de ver Jesus, de ser tocado por Jesus, de ter obedecido Jesus e ter a sua vida curada, transformada, ele ainda caminhou pelo templo, por ali, sem propósito. Ele ainda não sabia exatamente para o que Jesus havia curado ele. E ele precisou, então, ser reencontrado. Ele precisou, então, encontrar-se com Jesus mais uma vez. E foi aí, lá no versículo 14, que Jesus disse para ele: olha, você já foi curado. Sua vida já foi transformada. Você já experimentou o poder de Deus. Você já saiu daquela condição, daquele estado de vítima. Aquela situação difícil já passou. Vá agora e testemunhe. Vai dizer isso às pessoas. Vai anunciar isso às pessoas. Vai dizer a todo mundo que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo liberta, que Jesus Cristo perdoa pecados, que Jesus Cristo transforma a vida do pecador. Ele precisou ser reencontrado. Ele precisou ser lembrado de que ele já havia sido curado. E é assim, queridos, que muitos estão hoje. Há muitos hoje que estão precisando ser lembrados de que eles já experimentaram o poder de Deus. Há muitas pessoas hoje, homens e mulheres, paralisados, homens e mulheres que ainda caminham no meio da multidão, sem entender o propósito da sua cura. Ainda não testemunham. Mas só isso? O que é que eu vou falar de Jesus? Eu conheço tão pouco. O que é que eu vou anunciar para as pessoas? Eu nem sei falar. O que é que eu vou dizer? O que é que eu vou pregar? O que é que eu vou testemunhar? Se é tão pouco o que eu sei sobre ele. Aquele paralítico nem havia conhecido Jesus. Ele não havia caminhado com Jesus. Ele não havia conhecido de fato quem Jesus era. Mas ele sabia que Jesus o havia curado. Ele sabia que foi a voz de Jesus, de comando, a voz poderosa, aquela voz que, segundo a palavra de Deus, todas as coisas foram criadas. Foi que transformou a vida dele. E ele começou, então, a partir dali, a testemunhar, a dizer às pessoas o que havia acontecido com ele. E vocês que estão aqui hoje nessa live, vocês já têm falado para as pessoas desse Jesus, da experiência que vocês tiveram com ele? Vocês já estão testemunhando, vocês já estão obedecendo, atendendo o chamado e o propósito que Deus tem para a vida de vocês? A vida de vocês tem um propósito? Vocês já entenderam por que foram alcançados por essa graça? Já entenderam por quê? Jesus não está preocupado com a maneira como você vai falar. Jesus não está preocupado com a eloquência que você vai ter. Jesus não está preocupado com o conhecimento que você tem dele. Mas ele espera e ele deseja que você testemunhe, que você seja fiel naquele mínimo, naquele pouco, naquilo que ele já fez na sua vida. E comece a dizer às pessoas que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo liberta, que Jesus Cristo perdoa pecados, que Jesus Cristo tem a solução para todos os problemas da humanidade. Eu já conhecia Jesus, eu já havia caminhado com Jesus, eu já sabia do poder que Jesus tinha porque eu tinha experimentado. Ele já tinha feito uma transformação na minha vida,
na minha casa, na minha família, na minha história. Mas ainda assim, eu estava paralisada. Ainda assim, eu estava lá, como aquele paralítico, do lado do tanque, esperando que alguém me mandasse ir, esperando que alguém me enviasse, esperando que alguém me validasse, esperando que alguém dissesse para mim: Ivone, você pode, você já foi curada. E queridos, a escola de mentoras, que eu falo com tanta admiração, com tanta gratidão, foi que fez isso acontecer na minha vida. Foi quem deu esse start, foi quem lembrou exatamente tudo que eu já havia passado. Foi através de uma mentoria da escola de mentoras que eu entendi que todos os meus processos vencidos, que todas as minhas dificuldades, que todas as curas que eu já havia experimentado, que todas as dores que eu havia passado tinham um propósito. Deus precisava ser glorificado através delas. O mundo precisa conhecer o poder de Deus restaurador, poder de Deus curador, poder de Deus transformador. Porque foi isso que eu experimentei na minha vida, na vida do meu marido, na minha casa. Mas eu estava ali, paralisada, ainda me sentindo incapaz, ainda me sentindo sem condições de dizer às pessoas o que Jesus Cristo podia fazer. Então, através dessa mentoria, eu entendi que eu fui criada à imagem e semelhança de Deus, com um propósito. Cada um de nós foi. De modo único, Deus nos criou de maneira única, singular. E em cada um de nós, Ele colocou dons, Ele colocou habilidades. Para cada um de nós, Ele deu capacidades. Cada um de nós vai glorificar o nome de Deus naquilo que nós sabemos fazer, naquilo que nós podemos fazer, na área que Ele nos chamou para estar, na condição que Ele tem nos colocado, no lugar onde Ele tem nos colocado. Nós somos resposta para o mundo. Quando Ele nos convocou para sermos sal da terra e luz do mundo, foi para sermos resposta. Foi para dizer às pessoas que sim, é possível ter uma vida transformada. É possível. Agora, algumas coisas nos impedem. Algumas coisas nos impedem de viver nessa condição. Algumas coisas impedem de vivermos na plenitude de filha, de experimentar mesmo esse cuidado, essa proteção, esse amparo. Tudo que um Pai amoroso e celestial pode fazer na nossa vida. E uma outra passagem que hoje eu meditei e pensei nesse tempo, está lá em Mateus, no capítulo 19. Então nós precisamos ouvir e obedecer Deus, nós precisamos nos posicionar diante de Deus, mas nós precisamos também abrir mão de algumas coisas. E lá em Mateus, no capítulo 19, conta a história, a parábola do jovem rico. Aquele jovem que já fazia tudo o que a lei ensinava. Aquele jovem que um dia chegou para Jesus e falou: Senhor, eu tenho obedecido, eu tenho cumprido todos os mandamentos. Eu já tenho caminhado dentro da sua lei. Eu já tenho andado corretamente. Eu já tenho a minha vida dentro do padrão da tua palavra. O que eu preciso fazer então para ser filho, para entrar no reino de Deus, para fazer parte da família de Deus, para glorificar o teu nome como filho? Jesus falou: vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Serve as pessoas, beneficia as pessoas, abençoe as pessoas. Então, queridos, o que nesta tarde Deus tem colocado no meu coração para dizer a vocês, que para viver, para experimentar, para caminhar com Deus nessa condição de filha, de filho, nós precisamos abrir mão de coisas, precisamos abrir mão de lugares,
precisamos abrir mão de pessoas, precisamos abrir mão de crenças limitantes, precisamos abrir mão de padrões enraizados na nossa vida, precisamos abrir mão da religiosidade, precisamos abrir mão do pecado que tão de perto nos rodeia, precisamos abrir mão dos nossos interesses, precisamos abrir mão de tudo aquilo que atrapalha, tudo aquilo que para nós tem um valor muito maior do que caminhar ao lado de Jesus. Só eu e você sabemos o que é que nos impede. Só eu e você sabemos o que é que paralisa a nossa vida, o que é que trava a nossa vida, o que é que nos impede de testemunharmos, o que é que nos impede de irmos aos perdidos e dizer para eles que há salvação em Cristo, que há redenção em Cristo, que há uma vida nova em Cristo, que há uma vida plena em Cristo. Cada um de nós sabemos exatamente onde está o nosso coração. E foi isso que Jesus fez com aquele jovem rico. Ele revelou o coração dele. Se você quer ser perfeito, lá no verso 21, vai, vende os teus bens, dá o dinheiro aos pobres e você vai ter um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Abra mão de tudo aquilo que impede você de caminhar comigo. E só eu e você sabemos o que? É um relacionamento, é uma situação, é uma condição, é um pecado, são coisas, são lugares, são pessoas. O que te afasta hoje de Deus, desse caminhar com Deus? O que te impede hoje de viver a plenitude de filho e filha de Deus? O que te atrapalha? Eu precisei fazer uma mentoria, eu precisei conhecer esse método, identidade plena, que é o método que eu aplico hoje. Não há um milagre, não há um poder no método, mas ele é uma ferramenta, ele nos auxilia, ele nos ajuda a descobrir aquilo que impede a minha e a sua caminhada. Quais são as crenças limitantes? Quais são os pensamentos? Quais são os valores? O que foi nomeado na nossa vida? Qual foi a mentira que nós ouvimos a vida toda e que se tornou uma verdade para nós? O que tem nos impedido de viver como filha de Deus? Declarar ao mundo que somos filhos é fácil. Qualquer post que você faz na rede social, qualquer versículo, qualquer coisa que toque o coração de alguém, já vai denunciar para as pessoas que você é filho de Deus. Mas o que vai afirmar, o que vai dar às pessoas a certeza de que você é filha, é a condição que você vive hoje. Como é que está a sua vida hoje? Olha para a sua vida hoje. Como que está a sua vida? Sua vida profissional, sua vida familiar, sua vida emocional, sua vida financeira. Como está a sua vida hoje? Como está a sua vida? Plena? Você tem experimentado do cuidado de Deus, da abundância de Deus, da provisão de Deus, do amor de Deus, da proteção de Deus? Você tem desfrutado? Cada um de nós que é pai, que é mãe, entende quais são as necessidades do nosso filho. Cada um de nós sabe exatamente o que o nosso filho precisa. E acreditem, há pais e mães que abrem mão de tudo, que dão tudo que têm para que o filho possa viver uma vida plena, uma vida satisfeita, uma vida feliz. Com Deus não foi diferente. Deus deu o que ele tinha de mais importante. Deus deu aquilo que era mais valioso para ele.
Deus entregou o seu único filho para morrer no meu e no seu lugar. E há uma palavra em Romanos que diz que se aquele que não poupou o próprio filho, como ele não vai dar para vocês todas as demais coisas? Como ele não vai fazer por você todas as coisas que você precisa? O que ele tinha de mais valioso, o que ele tinha de mais precioso, ele já deu. Então, o meu convite para você nessa tarde é para que você conheça Deus de fato. É para que você ouça a voz de Deus. É para que você se posicione diante de Deus. Ele está chamando você. Ele está convocando você. Ele está dizendo a você o que você precisa fazer. Obedece. Levanta. Toma a sua cama e anda. Foi assim com o paralítico. 38 anos vivendo na mesma situação. 38 anos esperando que alguém mudasse a história da sua vida. 38 anos esperando pelo mover das águas e que alguém o lançasse ali. Hoje nós estamos experimentando um grande mover de Deus. Hoje Deus tem levantado homens e mulheres. Há um movimento na terra. Deus está levantando homens e mulheres completamente improváveis. Homens que não são tão cheios de conhecimento. Homens e mulheres que não têm tanta sabedoria. Homens e mulheres que não sabem nem falar direito. Mas Deus está levantando homens e mulheres para testemunhar, para testificar que em Jesus Cristo nós temos perdão, salvação, libertação, cura, prosperidade, plenitude de vida. Ah, mas tudo que Deus promete para nós é na eternidade. Não, na eternidade nós vamos viver o melhor de Deus. Há uma promessa na palavra que todo aquele que abre mão de pai, mãe, filho, casa e tudo que tem, por amor a Deus, ele vai receber 100 vezes tanto aqui nessa terra e no futuro uma eternidade. Então, o convite de Deus hoje é para que a gente se levante desse lugar de sofrimento, desse lugar de vitimismo, desse lugar de mimimi. Se levante, obedeça aquilo que Deus tem falado, aquilo que Ele tem nos convocado para ser e fazer. Quando Ele nos criou com um propósito. E o propósito é glorificar o nome dEle, onde nós estivermos, fazendo aquilo que Ele nos deu para fazer. Se é ser esposa, se é sendo mãe, se é sendo um trabalhador em qualquer área, um profissional, em qualquer área, ele pode glorificar o nome de Deus, ele pode testemunhar o poder de Deus, ele pode fazer aquilo que Deus chamou para fazer. Nós fomos chamados para ser sal e luz do mundo. Nós precisamos testemunhar. Há um versículo em Coríntios que diz que o mundo espera a manifestação dos filhos de Deus. Você é filho de Deus? Então diga para ele: eis-me aqui, me envia. E se levante desse lugar e testemunhe. E se houver na sua vida, como na vida daquele jovem rico, algo que o esteja impedindo, algo que esteja atrapalhando a sua comunhão, a sua caminhada, o seu testemunho. Se é o medo, abandona o medo. Se é a vergonha, abandona a vergonha. É a timidez, abandona a timidez. O que te impede? No céu vai entrar filhos. No céu vai entrar pessoas libertas, pessoas que foram alcançadas por esse poder. Então vamos deixar tudo aquilo que nos atrapalha. O convite dessas lives tem sido para que você experimente como é caminhar ao lado de Deus como filho. É como a música que nós cantamos, é um convite. Vem, caminha sobre as águas, caminha sobre as circunstâncias, caminhe sobre as situações que você vive,
caminhe sobre todas as condições que você vive hoje. É possível? É possível. Quando você crê, quando você obedece, quando você se dispõe. Então, queridos, eu quero mais uma vez dizer que na próxima semana nós vamos estar aqui mais uma vez, trazendo um pouquinho mais de ações, de decisões, de postura, de posicionamento que você precisa ter para glorificar o nome de Deus como filho, para que o mundo olhe para você e veja que de fato você é filha, filho de Deus. Entende? Então quero convidar você para na próxima semana. É uma live rápida, é curtinho, mas é um tempo suficiente para você ouvir a voz de Deus, ouvir o comando de Deus, levantar, pegar a sua cama e andar. A cura é urgente. Essa é a frase que nós mais mencionamos na escola de mentoras. A cura é urgente. Deus precisa que você se cure para que você possa curar outros. Então vem conhecer esse método, vem conhecer a escola de mentoras, vem passar por esse processo. Não é mais um curso, não é mais um estudo, não é mais uma mentoria. É um processo onde você vai ser conduzido por alguém que já passou por esse lugar. E eu tenho dito e eu tenho declarado sempre que Jesus, o nosso irmão mais velho, ele já abriu o caminho, ele já pode nos conduzir, ele já nos conduz pelo caminho que ele já passou. Ele não ficou lamentando a sua dor, ele não ficou sofrendo. Era difícil para ele, sim. Houve um momento que ele falou: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas ele se submeteu, ele se rendeu, ele obedeceu. Seja feita a tua vontade, seja feito como tu queres. Então, queridos, que nessa tarde, assim como Jesus, você possa dizer para Deus: eis-me aqui, me envia, revela para mim aquilo que está me atrapalhando, me ensina a viver como filho, para que outros vejam, para que outros te conheçam, para que outros experimentem da graça, do poder, do favor imerecido. Amém? Nós vamos orar e vamos encerrar essa live, ok? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse tempo curto, mas tão precioso, onde nós podemos ouvir 2 exemplos trazidos na tua palavra. Primeiro, daquele paralítico, Deus, que um dia, ao ouvir o Senhor, ao ver o Senhor, se posicionou, obedeceu e tomou a sua cama, tomou o seu leito de dor e caminhou. Não obstante as críticas, ele não deu ouvidos àquilo que estavam dizendo sobre ele, ele não parou diante das acusações, mas ele prosseguiu. Mas ele foi lembrado pelo Senhor de que havia um propósito na sua existência. Ele foi lembrado pelo Senhor que havia algo que o Senhor já havia determinado para a sua vida. Então, Deus, em nome de Jesus, eu oro para que nesta tarde, homens e mulheres que estão aqui ou que vão ouvir essa live em algum momento, possam ser despertados para o compromisso, para a responsabilidade que tem diante do Senhor de ouvir a sua voz e obedecer, de se colocar de pé, de aceitar o seu convite e caminhar com o Senhor. E aquilo que tem impedido os teus filhos, aquilo que tem impedido as tuas filhas de viverem a plenitude de filha, de gozar de uma vida plena ao seu lado, que o Senhor possa revelar, assim como o Senhor revelou o coração daquele jovem rico, mostrou para ele que o que ele precisava era abrir mão dos seus interesses, abrir mão daquilo que era importante para ele e começar a abençoar as pessoas. Que seja assim na vida de cada um daqueles que me ouvem agora. É minha oração, Pai, com muita gratidão, em nome de Jesus.
Amém. Amém. Obrigada porque vocês estiveram aqui. E o meu convite é que na próxima semana vocês estejam. Multiplique essa palavra. A minha experiência, ela não pode parar nem em mim, nem em você. Se você ouviu, transmita isso às pessoas. Compartilhe isso com as pessoas. Seja canal de Deus na vida de muitos que ainda estão, como aquele paralítico, esperando que homens determinem, que homens revelem para eles qual é o seu propósito, o seu chamado. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigada por estarem aqui. Entre lá no Instagram da Escola de Mentoras, me chamem no direct que eu explico para vocês um pouco sobre essa mentoria. Amém? Obrigada.